Com vocês, começando o Conexão MM5, programa que toda semana vai discutir os aspectos mais relevantes da conjuntura nacional e internacional com o camarada Léo Leal. Sejam bem-vindos. Boa noite, Léo. Boa noite, André. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite também aos nossos internautas acompanhantes, né? Hoje, o tema do nosso programa de hoje vai ser Morticínio no Rio, a política de extermínio do fascismo, né? Como nós sabemos, há 2 dias atrás, houve um massacre promovido pelas polícias militar e civil do Rio de Janeiro, que resultou até o presente momento, né, Léo, que esse número pode subir mais, né? Até o presente momento, em 121 mortos. Se eu não me corrija se eu estou enganado, né? E com repercussão, inclusive, internacional, né? Indícios de que as pessoas foram executadas assim com tiros na cabeça. Você vai falar disso aqui, né? Em suma, um processo de barbárie. Como é que a gente começaria analisando isso e a relação que você vai chegar, evidentemente, a fazer uma ligação com isso, com aspectos de um fascismo? Boa noite, mais uma vez, Léo. Boa noite, André. A gente faz esse programa de hoje cumprindo o nosso compromisso de tentar divulgar a verdade dos fatos, tentar entender a dinâmica e a origem desses fatos, mas a gente faz meio que constrangidos diante de tanta mentira e tanta força bruta. Eu te confesso, André, que de ontem para hoje, eu particularmente passei muito mal, não que eu seja exemplo para quem quer que seja, mas eu conheci muita gente da minha família, com amigos, camaradas, companheiros e companheiras e tal, que também sentiu, né, o que eu senti, que os companheiros, o que você sentiu, eu tenho certeza, uma espécie de uma revolta bem intensa, misturada com nojo, certo? Nojo do governo, nojo da burguesia, nojo do presidente da República, nojo do governador, nojo das lideranças políticas dos partidos oficiais, nojo da mídia, certo? É isso. Um quadro de repugnância e de revolta contra tudo isso, certo? Isso vem mostrar, isso vem provar até agora isso que nós temos defendido há muito tempo, que é a questão do fascismo estrutural no Brasil. Que se entenda, o fascismo não é só uma forma de organização do Estado burguês. É uma forma de organização do Estado burguês. Mas é preciso entender a ideologia dominante, é preciso entender como se comportam os fazedores de opinião, desde o ponto de vista moral até. O que nós estamos vendo, certo, é uma coisa nesse nível, agora, de ontem para hoje, certo? É um nível inusitado de degenerescência de um país que eu estou falando. É a degenerescência de um país, degenerescência essa, provocada pelos gestores do Estado burguês, sejam eles de extrema-direita, Bolsonaro, seus amigos, Plínio Salgado, de onde é que venha, certo? Até da direita, com Lula. Eu me espantei de uma coisa, não é que me espantei,
me surpreendi pela Uhum. extensão moral ou imoral da fala de um quadro com quem eu militei no PT e até então não tinha se degenerado a essa parte. A gente sabe que o PT apodreceu, né? Sem O PT dúvida. veio Ideologicamente, sem progressivamente dúvida. apodrecendo desde 2002 de uma maneira aguda, veloz, intensa. Mas eu conheci o Quaquá. Nós pertencíamos a um grupo chamado Fórum Socialista dentro do PT, com a qual é o Uhum. prefeito de Mangaratiba, né? Não, não. Não, De Mangaratiba, Maricá. não. Maricá, o nome se parece. Bem, mas nós éramos desse grupo, e encontrei com ele várias vezes. Ele falou uma série de absurdos. Da Uhum. boca dele saiu pornografias as mais descabeladas, as mais desprezíveis, expressando a podridão que vai na alma desse povo do PT. Podridão. É o que eu posso dizer. É como disse o músico, aquele Cazuza, né? A burguesia fede. O PT fede, Lula fede, o Quaquá fede. Você precisa ver o que o Quaquá falou, elogiando o massacre, elogiando os policiais que perpetraram aquele massacre covarde. Como você abriu, André, covarde, com execuções pelas costas, tiros na cabeça. Eu nunca vi confronto com tiro nas costas, certo? Com Uhum. tiro na cabeça, troca de tiro, assim, bem no meio da testa. É isso que nós vimos. Isso causa essa repugnância, mas temos que enfrentar, procurar as origens, certo? É muita maldade, é muita crueldade, é muita falta de humanidade. O capitalismo, como disse o Papa Leão XIII, o capitalismo é diabólico e a cada dia ele vem provando, desde a sua acumulação primitiva, mas vai acumulando ações diabólicas como essa. A gente não tinha visto isso aqui no Rio, né? Mas agora nós vemos. Uhum. Mas eu vou lembrar que isso não vem de agora. Aí é que está o X da questão. Bem, vamos aos fatos, só para relembrar, para a gente tecer as análises que a gente considera corretas, para identificar o problema. Por favor, existe uma falsa identificação, na realidade, conivente com essa falta de humanidade que significam esses fracassos, certo? Que falam em erro técnico, que tem que fazer não sei o quê, espionagem, e tem. Por favor, não é disso que se trata. Se trata fundamentalmente do assassinato a sangue frio É sangue frio. de jovens, de crianças praticamente. Você viu a foto, eu vi a foto, Como lembra Elielson. o companheiro Elielson Santos, numa mensagem para nós, corpos com a cabeça cortada e viram um canário aí Ninguém prova que foi a polícia que cortou a cabeça. Olha para você ver. Que barbaridade, que mentira. Então, vamos ver os fatos, certo? Porque o importante é isso, é a perda de humanidade é que leva
o capitalismo, a ponto de se vangloriar, de se compactuar e de se naturalizar e reificar esse tipo de... Eu posso encontrar muita palavra, mas eu falo em crueldade. Você viu as fotos dos cadáveres enfileirados numa praça lá no bairro da Penha, aqui no Rio de Janeiro? Você viu as fotos? Tem uns 2 ou 3 adultos entre os 70 que eles botaram, eu fiz questão de olhar bem, o resto era tudo menino. Era tudo criança, praticamente, de 16, 17, 18 anos até 20 anos, magricelos, na realidade, subnutridos, certo? Veja bem, ninguém está defendendo o crime, ninguém está defendendo, nós estamos defendendo uma coisa chamada humanidade, generosidade para com o semelhante. É coisa muito para cima, muito para cima. Esses fascistas que mandaram e que perpetraram esses crimes vão ter que pagar por eles. Não vamos fazer a mesma coisa com eles, cortar a cabeça, violar cadáveres. Não vamos fazer isso, porque nós não somos iguais a eles. Mas prendê-los, sim. Eles terão que pagar. Prendê-los para que eles não permaneçam fazendo o que fazem. E que sim sirva de exemplo. Mas não pensem que nós defendemos o que eles fazem, os métodos que eles usam, tortura. Eles são peritos em tortura. Isso é desumano. André, o grave é a perda da humanidade que o fascismo traz. Verdade, verdade. Isso é o grave. Não. Certo? O que há de humano que nenhuma outra espécie tem? O humano tem a generosidade, tem o amor. Olha o Léo falando essas coisas, parece... Sim, é disso que se trata. São valores libertários, renascentistas, a valorização da vida humana, no que ela tem de humano. É o humanismo retomado. É disso que se trata. Eles são desumanos, são animais, são cascavéis, cobras venenosas. Bem, vamos lá. O que houve? Houve uma chamada operação, começa com isso, porque na operação que diz a mídia, a operação que não é operação, foi um massacre planejado enquanto tal. Sim. Sim. Foi uma chacina. Não tem nada de operação, o nome é chacina. Vamos passar a chamar da chacina da Penha. Complexo da Alemã Penha, a Penha mais conhecido é a chacina da Penha. Só no governo desse degenerado fascista sem vergonha, Cláudio Castro, são 890 vidas humanas ceifadas covardemente. 890. Só no governo Cláudio Castro. Não começou. Agora, de jeito nenhum. Quem são os mortos? Adolescentes, soldados do tráfico, o que eles chamam geralmente de vapores, certo? Aquele que entrega certo? Que fica ali tomando conta de uma boca, geralmente meninos, certo? De 17, 18 anos, que eles botam ali como carne para ser queimada, certo? Aqueles que entregam a maconha ali na esquina, ali no bar, etc. e tal, né? Os chefões não estão lá. Mas se estivessem, qual o problema? Aí muita gente fala, não, porque os chefões estão em Copacabana e Ipanema. De fato estão. Isso justifica matar sem julgamento?
Você sabe quem são as pessoas que morreram? Você não sabe, ninguém sabe até agora. Eles estão ocultando. Eles deixaram na mata para dizer que foi choque entre facções do crime. Mentira. Pelo menos os parentes, a população trouxe os corpos da mata, os corpos, os cadáveres feitos pela polícia e colocaram numa praça na Penha. Isso nos propiciou de saída saber que se trata, certo, de gente jovem. Certo? De gente jovem. Então não venha com essa conversa, não, vamos, e esquecer o que foi feito. Vamos prender os chefões, vamos prender os chefões. E esquecer a chacina? É isso? Não. Isso vocês estão matando. Vocês estão matando a esperança nesse país, a seriedade nesse país. É disso que se trata. Estão sendo mortas, certo? As convicções humanitárias. É isso que aconteceu e que está acontecendo. O Brasil está se transformando, com a conivência do senhor Lula e do governo petista, e eu vou provar por quê, e está se transformando numa terra, num deserto de moral. Não tem moral nesse país, não tem vontade, não tem humanidade. É isso que o país está se transformando. E vai se transformar. Na melhor das hipóteses, por ação dos gestores do Estado burguês, na melhor das hipóteses, o Brasil vai se transformar nesse desastre chamado Estados Unidos da América do Norte. Vamos dizer a melhor da hipótese. Se não, o mais provável que se transforme num país, na Alemanha hitlerista nazista, que é isso que o senhor Lula está plantando, que Bolsonaro plantou, que Fernando Henrique plantou, que Sarney plantou, que a ditadura plantou. É disso que se está colhendo. Certo? Desculpem se eu falo assim meio enraivecido, essa é a palavra, mas não tem como fugir disso, André. Não tem. Quem são os assassinos? A polícia imediata, a polícia civil, a polícia militar, está muito claro. Muito claro. Só que não se pode esquecer que a polícia civil e a polícia militar matam proletários e filhos de proletários todos os dias, em todo o Brasil. Todos os dias e em todos os estados do Brasil. Não é? Tem que falar. A polícia brasileira é uma polícia corrupta, todos os estados, não há exceção. E tem raízes isso, eu vou procurar as raízes. É uma polícia corrupta, assassina, articulada com bandos organizados. Sabe-se que esse canalha desse governador está a serviço das milícias que exploram o proletariado nos bairros pobres, nas favelas. Cobram isso, cobram gás, cobram televisão, cobram internet, cobra água, cobra tudo, cobra taxa do pequeno comércio. Aquele cara tem uma vendinha, certo? E que está lá sofrendo para, né, sobreviver. As milícias vão lá e cobram dele proteção, que dizem. Então, essa disputa entre o tráfico e as milícias para dominar a favela, esse senhor Cláudio está do lado das milícias.
Todo mundo no Rio de Janeiro sabe disso. Esse canalha desse Cláudio, esse governador, ele falou que não houve vítimas, houve apenas 4 vítimas que foram os policiais. Eles não consideram, André, quem não seja do grupo deles, quem não seja do lado deles, quem não seja serviçal deles. Deles quem? A burguesia e seus agentes diretos no Estado. Eles não consideram gente. Não consideram gente. Isso tem que ser dito, e nós vamos dizer. O que houve enquanto operação? Como? Foi um caso típico daquelas táticas de guerra no tempo da Idade Média até, e do absolutismo, chamada guerra de cerco e aniquilamento. Você faz um cerco Sim. e aniquila quem tem lá dentro. Você não vai lá para prender ninguém. Você não vai lá para ganhar um espaço, tanto é que a polícia saiu. Não ficou lá para botar postos e tal. Não, foi lá para matar. É a política de cerco e aniquilamento. Foi o que fizeram. Eles poderiam, se fosse o caso, para acabar com o tráfico, se fosse verdade essa mentira que eles contam, eles cercaram e manteriam o cerco, certo? Até que faltassem recursos, etc. Não demorava muito tempo. E prendia essas pessoas. Botava em prisões decentes. Não estou falando que é para deixar na rua, não. Os jovens, que grande maioria, os menos de 18 anos, botavam em carga de correção decente. Agora, a FUNABEM, você vai acreditar na FUNABEM? Aquilo é fábrica de bandido. Não. Não tem política para a juventude proletária no país. A política que tem é matar. Matar. Léo, fala. Em função disso, eu queria colocar uma questão em cima dessa discussão, que o Tiago, nosso querido Tiago, como sempre levantando questões pertinentes e nos ajudando bastante, ele e os nossos internautas, mas o Tiago levantou uma questão, eu vou ler o que ele falou, tá? Léo, a esquerda reformista e a imprensa burguesa falam em falência e desastre da política de segurança. Aí ele pergunta, do ponto de vista marxista, podemos afirmar o contrário? A operação contenção, ao aterrorizar e desorganizar o proletariado, não foi, na verdade, um sucesso absoluto em seu verdadeiro objetivo de classe, ou seja, que é massacrar o proletariado? Boa questão que o Tiago levanta, né? Que, na verdade, dentro do capitalismo não tem saída, né, Léo? Dentro do capitalismo, da sociedade de classe. Na realidade, seria o enfrentamento é muita coisa e eu ia deixar até para uma próxima edição. Mas o enfrentamento dessa questão passa por reordenar ou criar um Estado que reordene as prioridades sociais em função dos que trabalham, da família proletária. Aí sim, mas isso é feito em função da burguesia, certo? Em função. Isso atrapalha a existência do tráfico nesses termos das milícias, isso atrapalha a imagem do país, não atrai os famosos investimentos, certo? Denigre, dizem eles, a imagem do Brasil no exterior e eles precisam, de vez em quando, fazer esse tipo de coisa para compensar os desastres que afastam investimentos, inclusive turísticos. É para isso que eles fazem. Certo? Porque estão atrás de lucro. Quando você instalar um Estado que não busque o lucro, mas o bem-estar da maioria da população, que é o proletariado, você não vai fazer esse tipo de coisa. Cuba não fez, a Rússia não fez.
Coreia do Norte não fez, Vietnã não fez. Você está entendendo? Com A Rússia não certeza. fez. Pelo contrário. Sim, sim. Léo, Pelo só o último contrário. comentário. Só uma última Hã? coisa, que eu não vou mais interromper o camarada Elise, mas é importante, seria o que vem à minha cabeça. Esse comentário do Tiago, e eu agradeço, eu acho essa tua explicação, eu acho que ela aprofunda esse debate. Achei interessante nessa fala do Tiago, porque, na verdade, assim, o que ele está dizendo, né? E que tem, o que o capitalismo apresenta para o proletariado é superexploração e a barbárie mesmo, é a barbárie. Isso porque é assim que a gente se contrapõe aos reformistas, né? Que acham que existe algum tipo de solução para o proletariado dentro dessa sociedade horrenda, que é a sociedade, que é o modo de produção capitalista, né? Uma formação social capitalista como o Brasil, né? Mas, na realidade, André, barbárie, por que barbárie? Quem tem um apartamento no Leblon de 3, 4 classes, que viaja para Disneylândia, que faz, não tem barbárie para eles, não. Tem Para eles não, para o proletário, calçada sim. cheia de policiais para tomar conta Verdade, da verdade. propriedade de suas vidas. Não tem barbárie nenhuma, não. A barbárie está sobre o proletário. Eu falei hoje, só no Sim. governo desse canalha, Cláudio Castro, são 890 mortos. Vamos contar os outros? Sim, vamos contar daqui a pouco. Certo? Uhum. É bom deixar claro, certo? Que se tratou de uma operação de cerco e aniquilamento. Certo? Deixando bem claro, não foi para combater nada, não foi para recuperar território, mas são muito mentirosos quando as evidências mostram que não houve ação de recuperação de território, e eles falam que foram recuperar o território. Como foram recuperar o território? Eles foram matar. É disso que se trata. Dizer que não existe pena de morte no Brasil, bem claro, não só existe pena de morte, como existe pena de morte sem julgamento com direito à defesa. Certo? Vou repetir. Não apenas existe pena de morte, como pena de morte sem julgamento, sequer suspeito. Porque quando esses bandidos fardados metralham as favelas, eles não querem saber quem está na frente, se é criança, se é velho, o diabo que seja, certo? É bala perdida. Não existe bala perdida. Outra fantasia que essa imprensa decadente, vendida, afirma é a tal bala perdida. Não existe bala perdida, vamos ter isso É claro. muito cinismo, né, Léo? É muito cinismo deles, é muito cinismo. Não existe, as balas não são perdidas, são encontradas no peito de crianças, de mulheres, de trabalhadores saindo para o serviço. Eu até escrevi um livro sobre isso, que aborda isso. Certo? Então, outra mentira. Não tem operação, não tem bala perdida, não tem ocupação de recuperação de território. Como diz a música, repito, muita mentira e força bruta. O que tem é mentira e força bruta. Certo? Como lembrou o companheiro Eliel, isso de cortar cabeça, olha para você ver, eu quero ver esses canalhas perdidos. Agora, o que é que disse o Lula? Lula, esse verme fedido, que Lula fede, né? É um verme. O Lula disse que não queria criar atrito com o governo, com o governador do Rio.
Olha, o governador do Rio é um fascista, assassino, Lula não quer criar problema com ele. Boa noite, Maria Matos. Lula não quer criar problema com um fascista, assassino que acaba de fuzilar cruelmente mais de 120 pessoas, sem direito a julgamento, sem identificação, sem nada. Lula não quer criar atrito com eles. Aí ainda toma vantagem de mandar, ainda tem a coragem, a disfarçatez, de mandar aquele, coitado, que eu acho que é a única pessoa decente que tem no governo Lula, que é o ministro da Justiça, Lewandowski, que vem aqui igual um bobo, tremendo, sem saber o que fala, para acertar com o bandidão aí, como é que faz a coisa. Então, Lula está não só não criando atrito, mas está cobertando esse genocídio. Eu não chamo de genocídio porque a palavra é imprecisa, né? Porque não estão fazendo limpeza étnica, certo? Claro. Esse massacre, essas chacinas, a Lula está promovendo, está protegendo o autor da chacina covarde, cruel. Essa que é a verdade. Por quê? Porque ele sabe que domina na população em geral uma ideologia deixada pelo grande filósofo Sivuca. Sivuca, não o acordeonista, que é um músico genial, outra coisa, por favor, não confunda. Sivuca é um policial desqualificado que cunhou a frase bandido bom é bandido morto. Certo? É isso que se trata. Bem, vamos adiante. Agora eu te pergunto, eu acho que a gente tem que ir longe, André. Tem que ir longe para saber de onde vem tudo isso. Por que isso é assim? De onde vêm esses massacres que ninguém fala nada? A maioria até elogia. E é por isso que o Lula apoia o Cláudio, atrás de voto. O Lula quer voto, não quer nem saber. Degenerado. Mas então, nós vamos na história. O primeiro grande massacre. Aí sim, deixando de lado o genocídio que foi perpetrado com o transcorrer dos anos, o genocídio dos índios, né? Genocídio, certo? E o assassinato de milhares de escravos, assim, com o decorrer do Império, né? Particularmente quando houve um crescimento da agricultura, etc., do Dom Pedro II, que é idolatrado, a princesa Isabel, uma bela de uma vigarista, cara, que aproveitou a onda para sancionar a lei. Sabe por que Dom Pedro não sancionou? Porque ele não queria ficar mal com os latifundiários. Então a filha assim, insubordina, mas vai contar mentira assim na casa, você está entendendo? Deturpa uma história toda, aquele negócio de ela assinar a Lei Áurea, porque ela era contra o pai do Pedro II, né? Mentira! Foi para não dispor ele, Dom Pedro II, com os fazendeiros escravocratas. É por isso que jogou nas costas dela, daquela vigarista que participou. O Brasil, a história oficial do Brasil é uma história de vigarices. Então, você teve a primeira, digamos, chacina na Guerra do Paraguai. Para fazer um serviço sujo no Paraguai, a Inglaterra armou e instruiu, que na época a Inglaterra era chamada Rainha dos Mares, no mundo todo, no século XIX.
a Inglaterra armou a Argentina, Brasil e Uruguai para massacrar o Paraguai. O Paraguai, que à época desenvolveu um processo de independência e havia, inclusive, desenvolvido uma indústria naval superior tecnologicamente e em volume à indústria inglesa. A Inglaterra queria um concorrente desse, então a Inglaterra fabricou e botou o Brasil, Argentina e Uruguai. André, a população do Uruguai, em Uruguai não, do 1865... Paraguai. Do Paraguai. Oh, Do desculpa, Paraguai, né? Paraguai. Em 1865, era de 500 mil habitantes. Essa guerra matou 280 mil habitantes paraguaios. Isso é chacina. Tem um dado que muita gente não dá. Os soldados que o Brasil mandou, na maioria, eram escravos e ex-escravos através daquelas leis provisórias, porque total foi em 1888, né? Mas já tinha lei do ventre livre, etc. Então, foi escravos e ex-escravos. A maioria escravos. O Brasil mandou em troca de... Sabe quantos foram? 130 mil. Olha o genocídio, as chacinas. Então, a primeira grande chacina que se vê é do Paraguai. A segunda, que a história registra, é a chacina de Canudos. Bárbara, certo? Cruel, assim como essa de ontem, só que matou 30 mil pessoas. Eles chamam 30 mil fanáticos. O que era? Isso ocorreu em 1905, 1906. Qual era o pretexto? Não era como eles disseram. Essa é muita mentira, cara. Como é que eles disseram que aquele foco era uma rebelião que ia cimentar uma revolta, né, contra a jovem república, pedindo que viesse um... Mentira. Certo? Foi para treinar o exército que se criou na Guerra do Paraguai. Aquilo foi uma expedição de cerco e aniquilamento, igual a essa, para treinar o exército de Duque de Caxias. Sabe que o Duque de Caxias se criou política e historicamente naquela fase, a partir da Guerra do Paraguai, na segunda metade do século XIX, certo? Ele combateu o pessoal do Rio Grande do Sul com a revolta dos farrapos, da sabinada, balaiada, certo? É disso que se trata. Massacrando e matando distintamente. É esse homem, André, que inspira, que é intocável na história militar do país. Mais do que isso, é o espírito dele que prevalece nas academias militares, inclusive das polícias militares. Certo? É esse homem, é esse genocida, é esse bandido. Mas o que é isso? É isso mesmo. Então, é o homem que inspira. E depois disso, seguiu-se no Brasil, né, o que todo mundo já sabe, a submissão das Forças Armadas brasileiras aos interesses diretos do imperialismo, agora, já depois de 1914, mais ligado e
e ponta de lança do imperialismo norte-americano. Então, eles foram formados numa academia chamada de West Point, certo? Voltada puramente, certo, para combater o que eles chamavam do inimigo comunista. Bem, então vamos citar essas duas grandes como inspiradoras, certo? Canudos e Guerra do Paraguai. Certo? Vamos somar. Eu não estou falando dos índios. Não, a companheira Maria Matos. Não podemos esquecer as execuções de tortura diária e noturna internacionais. A companheira Maria Matos, você chegou um pouquinho atrasada, mas tudo bem. É uma honra para nós tê-la aqui, mas eu já tinha falado nisso. Eu disse que eles matam diariamente, todos os dias, em todos os estados do país. Todos os dias, em todos os estados do país. Viu, camarada Maria Matos, respondendo ao seu questionamento. Agora, tem uma chacina que parece que todo mundo esqueceu, André. E foi agora. É coisa, vamos chamar de agora, de 1992, que foi a chacina no presídio Carandiru, em São Paulo. Certo? Foi. Bem em lembrado, que Léo. 111 presos já estavam presos. Eu vou repetir, Verdade. porque às vezes a pessoa não lembra direito. Presos, a polícia invadiu e chegava na grade e metralhava, né, os caras na grade. Eu não sei o que é isso. Sinceramente, não se sabe o que é isso. Eu não consigo entender o que é isso. O governador se chamava, à época, Luiz Antônio Fleury. Nunca foi punido por causa disso. Nunca foi punido. E eles metralharam nunca foi. Gente desarmada dentro da célula. Aí não dá para, né, você justificar ou tentar justificar simplesmente o prazer, demonstração de força, pressão de grupos de extrema-direita e assim por diante. Chacina da Candelária, em 1993. 8 meninos de rua assassinados barbaramente. Se comprovou que tinha policiais no meio. E sicários a serviço do comércio local, dos grandes comércios, porque ali é uma zona de banco, quem não conhece, a Candelária no Rio. 8 meninos massacrados. Segue a chacina do Acari, de Acari, aqui no Rio também, em 1990. 11 jovens assassinados, 7 deles menores. Até se criou um grupo, as mães de Acari, e acabaram perdidas, porque ninguém deu atenção. O governo nenhum dá atenção a isso. O governo estimula, o governo atual estimula, o governo local estimula, faz, pratica. O PT estimula. Esse tal Washington Quaquad, que eu falei, que foi prefeito de Maricá, ele é presidente regional do Partido dos Trabalhadores no Rio de Janeiro, do Estado. Ele falou aquelas coisas. Matar mesmo, é isso aí, coitado, certo? Vamos ver as heranças. Aqui no Rio, tem um sociólogo, que por acaso foi colega meu na universidade, um dos poucos sérios que eu conheço, certo? Será que eu conheço 2? Talvez 2.
Se eu conhecer dois, eu não me lembro do outro, o Zé Cláudio é um profundo conhecedor da questão policial. Profundo conhecedor, Zé Cláudio. Estudioso, sério, combativo. O Zé Cláudio fez uma postagem hoje falando disso, do que é, do que não é, e falou da existência de um complexo civil-militar que intercambiam forças e informações para comandar todo tipo de criminalidade, inclusive morticínios, no Rio de Janeiro, tráfico de droga, tudo. Certo? O Rio de Janeiro tem uma tradição muito importante, mais até do que em São Paulo, porque em São Paulo nós tivemos o famoso delegado, que por acaso também se chamava Fleury, Paranhos Fleury, que era um torturador. Quando houve um assassino, torturou vários camaradas nossos, a pessoa causa engulho, causa mal-estar de estômago falar desse Fleury. Esse Fleury mataram ele, porque quando iam descobrir os crimes e averiguar os crimes, ele era fundamental para saber quem mandou, porque vinha tudo ordem do Exército, né? Ele fazia diretamente com a ordem do Exército. E eu, especificamente, esqueci do general, o nome do general que o instruía e dava as ordens para ele fazer o que fazia. Tortura, morte, assassinato, diabo. Certo? Roubo, tudo que você quiser. Esse Fleury morreu num suposto acidente, parece que estava bêbado, caiu no mar, morreu afogado, certo? Mataram ele, porque se ele fosse levado ao tribunal no tempo da abertura, né? Aí isso deve ter ocorrido na passagem do 79 para 80, acho, ou um ano mais ou menos. Agora, no Rio de Janeiro, nós tivemos o Esquadrão da Morte. Em 1968, 69, existia, organizado, estruturado, todo mundo sabia quem era. Todo mundo sabia quem era. Um dos chefões era um tal de Mariel Mariscotti, que depois foi morto numa boca de jogo do bicho aí lá no centro da cidade, assassinado por um comparsa qualquer, um outro. Esquadrão da Morte, que se chamava de esquadrão motorizado, você lembra, né, André, que tinha uma caveira e dois ossos cruzados assim. Eles matavam gente a três. Nessa época, eu trabalhava no jornal Última Hora, onde? Na editoria de polícia. Eu cobria os crimes do Esquadrão da Morte. Quantas vezes saía com jipe para fotografar e perguntar ao delegado como é que foi. Eles riam, matando gente. Debochavam o tempo inteiro, né, Léo? O deboche, né? Certo. Igual o Bolsonaro começou a rir aí quando falou que as pessoas morriam, ele simulava estar ofegante e tal, e ria. Sufocamento da Covid, ele debochou de todo mundo. No tempo da Covid. Então, mas essas forças policiais e parapoliciais, certo, vicejaram em todo o país no tempo da ditadura. Começou a vir a origem, certo, do atual. Em todos os estados. Na Bahia tinha um tal de Manuel Quadros, um assassino. O cara espumava sangue, cara. Igual um vampiro. O negócio dele era matar os outros. Aí nós entramos numa questão muito importante. Então, nós temos o que os zongueiros chamariam de uma cultura, e eu chamo de tradição ideológica, né, de morticínios e de chacinas. Nós temos o nosso país glorificado.
Depois vai perguntar por que Bolsonaro é eleito, por que Cláudio Castro é eleito, por que esse cara de São Paulo, Tarcísio, é eleito. Você tem uma herança ideológica, certo? Que propicia esse tipo de coisa. E sabe o que o Lula quer? O Lula quer se apropriar disso. Ele não quer questionar isso. Jamais ele quer questionar isso. Lula não quer questionar a violência cotidiana, cruel, mortal, que assola o proletariado brasileiro. Certo? Não quer. Ele quer voto de quem acredita, por efeito, principalmente dos meios de comunicação, que apoia morticínios, assassinatos, etc. Eu conheço, André, gente boa, humilde, gente humilde, no dizer do garoto que fez a música, né? Trabalhadores que apoiam isso. Vamos dizer a verdade. Vamos dizer a verdade. Eu estou seguro de quem tirou os cadáveres lá da mata foram parentes dos assassinados, certo? O problema é que a impunidade não é apenas uma permissão para que essa herança ideológica de crueldade, de anti-humanismo, certo? Se assente na formação social nesse menino. Não, é porque está essa maldade, essa crueldade está instalada no aparelho de Estado capitalista, no Estado brasileiro. Esse degenerado desse governador está dizendo que tem o apoio de Trump, deve ter mesmo, certo? Deve ter mesmo o apoio de Trump, certo? Que ia consultou o Trump para fazer essa ação. Inclusive, Léo, só um comentário. Ele está classificando o Comando Vermelho como narcoterrorismo. Interessante que os Estados Unidos, eu só vou, estão classificando, só vou carregar o celular. Eu estou falando aqui. Os Estados Unidos estão classificando o tráfico como narcoterrorismo também. Quer dizer, que coincidência, né? Que coincidência, né? Entre aspas. Agora, entre aspas, né? Muitas aspas. Mas, na realidade, a gente já afirmou de onde vem o governo Trump e de onde vem o Trump. Isso já falamos aqui em umas 2 ou 3 lives. Na realidade, o Trump expressa uma crise profunda que visa o capitalismo, que só será superada com a política que o Trump está fazendo, certo? Que é a política que nós chamamos de acumulação primitiva, que é de agressão a outras economias, se apropriando de riquezas produzidas por outra economia, certo? É assim, vamos simplificar. Por acaso, a gente o comparou a Luís XIV, né? O chamado Rei Sol, e nos Estados Unidos os movimentos estão chamando ele de rei, abaixo o rei, são movimentos fortes. Então, mas essa impunidade ela está infiltrada até os ossos no aparelho do Estado, principalmente nas Forças Armadas. De onde é que veio esse golpe, a tentativa de golpe do Bolsonaro? Veja bem, vamos botar o quê? 40 anos depois da queda da ditadura, né? Vamos falar em 40, mais ou menos por aí. Eles estão vivos. Essas tentativas de golpe, eles estão vivos dentro das Forças Armadas.
O fascismo está vivo dentro das Forças Armadas. E é grave que não está apenas nas Forças Armadas. A esquerda não tem capacidade política e teórica, a esquerda que sobrou no Brasil, a não ser grupos pequenos como o nosso, o MM5, certo? Capacidade de ver, certo? Esse tipo de proliferação e de enraizamento desse fascismo estrutural no Brasil. Porque essa esquerda mata qualquer um de raiva, não é de riso, não é de raiva. Elas querem combater câncer com aspirina, cara. Essa é a verdade. Ela quer combater o fascismo com democracia. E vão perder tempo. Hoje mesmo eu vi alguns deputados, né, nervosos, etc. e tal, até essa Marielle, é uma picareta aproveitadora, Não, foi lá na a favela. Aniele, não é, Marielle Marielle, morreu. A Marielle é a Marielle irmã dela que morreu, né? isso. Aniele. Ela foi na favela lá atrás de voto. Não me engana ninguém, certo? E outros lá no plenário da Câmara falaram que não pode. E daí eu te pergunto? O problema brasileiro é de um governo ou de outro, é de eleição que vai resolver isso, eleição? Não vai. Tem que ter outra sociedade. Essa sociedade, ou seja, a sociedade capitalista está falida. Ela só vai sobreviver e progredir na linha do que quer o Trump, com ditadura, com força, com assassinatos como esse, que ninguém vá separar isso da perspectiva política do que aconteceu no Rio ontem, certo? Isso faz parte da implantação de um projeto fascista. E você não vai combater fascismo com democracia. Não deu certo em lugar nenhum. O fascismo foi combatido com força. No caso do Brasil, o projeto fascista de Plínio Salgado foi derrotado pelo projeto parafascista de Getúlio, com força. Com força. Hitler foi destruído pelos canhões soviéticos, fundamentalmente. Quando a guerra já estava ganha, os Estados Unidos entraram para passar a mão no espólio, né? Isso é outra história. Mas então, essa esquerda decadente, PT eu não chamo de esquerda, mas o pessoal ainda, né? O pessoal é um bando de ingênuos misturado com oportunistas, a maioria é oportunista, né? Mas tem uns 2 ou 3 ingênuos lá dentro. Às vezes eu cito aqui que vão querer o Milton Temer, que é um batalhador indiscutível da classe trabalhadora. Tem gente que a gente conhece lá dentro, com o Josemar, o Chico Alencar, que são gente séria, tudo, mas estão lá de bobos, fazendo o jogo do PT. Veja bem, dentro do PT tem tudo. Eu tenho amigo dentro do PT, o Moza, por exemplo, ninguém conhece, mas eu conheço bem. Um grande amigo que eu tenho dentro do PT, mas são pessoas iludidas, às vezes com precariedade em sua formação política, certo? Outros cheios de boa vontade, de ingenuidade, certo? Mas achando que vão combater o fascismo com democracia. Eles têm que me dizer onde conseguiram isso. Eu não conheço, eu estudei história bastante e não conheço. Certo? Na Argentina, olha lá o que tem na Argentina hoje.
Então, a gente, como nos sugeriu um camarada nosso, do MM5, ele sugeriu que a gente se comprometesse com um novo programa, com outro programa sobre esse tema. Eu estou realmente meio ofendido, certo? Com tudo que vem sendo dito e feito, certo? O caso da imprensa, particularmente, é uma coisa impensável. Se você falar, é impensável, certo? Pessoas alfabetizadas até desses jornais de análise, só falando porcaria, pornografia, só lendo o release do governo. Release é a comunicação oficial de um órgão qualquer, né? A imprensa, né? Lendo o release, que chama, o governo mandou isso aqui, aí eles leem, falando que é deles. Certo? Mas, de toda forma, nós vamos fazer um outro programa e eu já vou adiantar as causas estruturais desse estado de espírito, abordando a economia, de como se desenvolveu a história econômica recente, certo? A política, certo? E a ideologia. Mas eu não quero fechar, André, passou 1 hora, eu não quero fechar sem hoje apontar um grande culpado dessa putrefação ideológica e moral que toma conta do Brasil, nas instituições estatais e civis. Certo? O nome é Luiz Inácio Lula da Silva. O mal que esse homem está fazendo ao Brasil é impensável. Impensável. Quando ele disse, só para fechar, André, já estou terminando. Não, tudo bem. Quando ele disse que não queria se atritar com Cláudio Castro, governador do Rio, é como diria o comandante Chaves da Venezuela, né? Eu senti um cheiro de enxofre. Essa é a verdade. Terminei, né? Quero agradecer, obrigado aí, Léo. Esse programa realmente merece esse tema merece mais um programa. Quero agradecer a participação de todos aí, Maria Massa, a Priscila, Elielson, suporte inestimável do Tiago. Quero pedir àqueles que ainda não fizeram que se inscrevam no Movimento Marxista 5 de Maio no YouTube, né? O Tiago pode botar aí, né? E que ativem o sino para poder serem avisados das nossas postagens. E também nos sigam no Instagram. Nosso Instagram é Movimento Marxista 5 de Maio, né? Onde vocês podem encontrar versões mais reduzidas dos nossos vídeos, divididos em blocos temáticos. Na próxima quinta-feira, 19h30, estaremos aqui, né, Léo? Com mais um Conexão MM5. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Tchau.